é mais fácil. E eu quero dizer uma coisa, que eu morro vivendo, mas jamais viverei morrendo de medo de falar aquilo que eu acredito. Eu nasci para falar aquilo que eu acredito. Jamais irei trocar esses valores que eu aprendi com meus pais por aventuras ideológicas que me tiram do nada e me levam, vereador Marco, a lugar nenhum. Eu prefiro ficar na simplicidade daquilo que eu aprendi. E, portanto, é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Solta o vídeo. Áudio. Notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não tem precedente na história do Dizendo nosso que país. a esquerda não invadiu nada. Agora ouça. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes, e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife, com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem precedente na história do nosso país. Veja, é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. O mentiroso rapidamente é desmascarado. Esse homem, a natureza dele é mentir. É por isso que o Brasil hoje se encontra nessa situação de miséria. Por quê? Porque só trabalha com ilusionismo, só trabalha com engano, só trabalha com palavras vazias, sem conteúdos. Nós precisamos mudar essa história do Brasil. Nós precisamos escolher pessoas sinceras, pessoas que valorizem realmente as famílias, que realmente valorize a nossa nação, que realmente valorize e que faça com que o nosso povo possa viver dias melhores. E não conversa fiada, falar que tirou do mapa da fome, onde o estômago das pessoas hoje não tem alimento. Isso jamais irá mudar a história das famílias. A única maneira de mudar a história da família é fazer com que o presidente venha a trabalhar, gerir o recurso público, fazer a aplicação correta, fazer a distribuição correta e fazer com que o dinheiro chegue na mão das famílias. Por isso é que eu não sigo esta linha. Eu prefiro seguir aquilo que, pela simplicidade dos ensinos dos meus pais, pela simplicidade dos ensinos cristãos, caminhar com uma linha que eu sei que é melhor para as famílias, que é melhor para a nossa cidade, que é melhor para o nosso estado, que é melhor para a nossa nação. Então é mais fácil, vereador Adson, pegar um mentiroso do que um coxo. Esse homem só trabalha com mentira, enganando. Acusa os outros daquilo que ele faz. Nós estamos hoje um país sancionado, um país que está sancionado, cheio de sanções. Ministro da Suprema Corte sancionado. Isso só acontece com países ditatorial. A Venezuela está recebendo, o Brasil está recebendo as mesmas sanções que a Venezuela recebe.
E as pessoas acham normais. É normal. Não, isso é... Como normal? Nós não temos que nos indignar com essas coisas? Claro que temos. Solta outro vídeo. Os crimes cometidos e os nomes daqueles que já receberam o benefício da anistia e que hoje são figuras muito presentes na política e na elite artística nacional. O cantor Caetano Veloso, por exemplo, foi anistiado. Em 1968, produziu uma canção chamada Che. A Polícia Federal do regime não gostou. Era socialista. Che se referia a Ernesto Che Guevara, o argentino subversivo e um dos líderes da Revolução Cubana. Caetano foi preso junto com Gilberto Gil por 54 dias, depois soltos, numa quarta-feira de cinzas em 1969. Saíram do país 4 meses depois. O ambiente de caos era promovido pelos vários setores da ideologia da esquerda, os marxistas, trotskistas, terroristas e demais sufixos. Além, é claro, dos excessos praticados pelos próprios militares. Naquela época, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva circulava pelo ABC paulista com panfletos à mão, vestindo uma camiseta branca, suada, que levava os dizeres "Anistia já". João Batista Figueiredo, o último militar a governar o Brasil antes da redemocratização, abriu caminho para a mais ampla, geral e restrita anistia já concedida no país. O importante é que o Brasil sabe o caminho. São trilhos antigos. Esse caminho, para resolver conflitos aparentemente irreconciliáveis, sempre foi a anistia. Perdoar para pacificar e assim recomeçar. Meu coração é muito bom, mas o meu estômago é fraco para digerir esses hipócritas do dia de hoje. Pessoas que foram anistiadas, estavam agora domingo dizendo não à anistia. Isso é hipocrisia, irmão. E mais, eles foram exilados por causa de assalto, por causa de sequestro, por causa de vandalismo, foram exilados por morte, porque mataram. Agora, uma mulher que pintou uma estátua com batom, uma mulher de 70 e poucos anos, agora, um ex-presidente condenado por não ter cometido nenhum crime, eles vão e dizem não à anistia. Isso são um bando de hipócritas, são pessoas que não têm sentimento por ninguém, finge que ama o povo só para usar o povo em seus próprios benefícios. Não são pessoas verdadeiras. Eu quero distância desse tipo de pessoas. Sabe por quê? Porque são falsas. É isso que o texto disse no começo, são amantes de si mesmos, são detratores, não ensinam o respeito aos pais, às famílias, pelo contrário, usam e abusam em dizer que a família em si, hoje, não representa a sociedade. Como não? O que hoje faz com que a nossa sociedade seja equilibrada é justamente as famílias. É os pais ensinando, educando seus filhos. E eles dizem que nós, como pais, nós somos opressores. Como? Onde isso existe? Só na cabeça de pessoas que foram sequestradas os valores, foram tirados os valores cristão, familiar e introduzidos os valores marxistas, os valores socialista, comunista, aonde não se tem pena de ninguém. O Brasil é um país abençoado, de pessoas inteligentes, de pessoas cristãs. O Brasil é um país cristão, tanto evangélico como católico, mas eles usam a mídia, por exemplo, para introduzir repetidamente na mente das pessoas, ridicularizando, maculando, destruindo o caráter das pessoas. De noite, eles atacando, chamando aqueles que pensam diferente, de todo tipo, de adjetivo, como fascista, como todo tipo de preconceituoso, mas não falam essa mesma verdade, que não falam a verdade, para aqueles que pensam com a linha socialista, marxista, comunista, eles não falam. Eles dizem que eu sou extremista de direita,
Mas o cara que mata, o cara que persegue, o cara que destrói o caráter das pessoas, eles não dizem que é extremista. Ele diz que é uma pessoa que está reivindicando seus direitos. Como pode ser isso? Essa desigualdade. Por isso é que nós precisamos fazer com que o Brasil volte ao trilho da verdadeira democracia, da prosperidade, dos valores morais que até então nós tínhamos e que agora foi sequestrado para introduzir essa nova linha de pensamento desses novos evangelistas do mal. Que Deus nos livre dele.